Jeff Pavan, obrigado pela presença de vocês. Eu vou esperar o pessoal entrar. Enquanto isso, a gente compartilha o link rapidinho. Deixa eu só pegar aqui. Para quem não entendeu ainda, nós estamos vivendo uma das piores crises que a gente poderia imaginar, mas que tem saídas e tem muitas saídas, né? Primeiro, cuidar de vidas, cuidar da economia e cuidar das nossas vidas, principalmente. E eu fiz o convite para o meu amigo Evandro Zanuto, ele que é do mercado financeiro, e aí eu vou deixar você se apresentar melhor. Fique à vontade, Evandro, muito obrigado por aceitar o meu convite. E aonde o Evandro nasceu? Você é joseense? Não? Conta um pouquinho da sua história aí para nós. Bom, boa noite, Jeff. Obrigado aí pelo convite. Boa noite aí para todo mundo que está assistindo. Eu trabalho no mercado financeiro há mais ou menos 4 anos, profissionalmente. Antes disso, eu tentei voar a carreira solo. Eu sou formado em ciência da computação com pós-graduação em mercado financeiro e com várias certificações aí na área. Eu sou sócio de um escritório que presta assessoria de investimentos. A gente tem somos mais ou menos em 20 e poucos sócios. Como que chama? Como que chama? Plátano Investimentos. Plátano. Fica em São José? Fica em São José, no Jardim Aquários, e nós somos credenciados pela XP Investimentos para trabalhar com a plataforma deles. E eu sou de São José, quer dizer, eu não nasci em São José, eu nasci em Ourinhos, mas eu moro em São José há tanto tempo que eu me considero joséense, já de coração. Quem nasce em Ourinhos é o quê? É ourinhense. Quem nasce em São José é joseense. Ourinhense? É, isso mesmo. Puta, eu acho. Mas eu tô aqui desde. É muito legal. Eu tô aqui desde criança, então. Eu morei em São Paulo por um tempo também, onde eu fiz a minha formação lá no mercado financeiro, depois eu voltei para cá, porque a qualidade de vida aqui é melhor, né? Legal. Mas é isso. Então eu trabalho aí profissionalmente como assessor desde 2015. E o que te levou aí para o mercado financeiro? É uma longa história. É uma longa história. É até difícil de resumir aqui. Tem um objetivo, assim, um propósito chave? Falou, eu queria ganhar dinheiro, não, eu queria um trabalho que fosse flexível, ou por você entender de números. Qual foi a principal motivação? Eu acho que no início foi assim, eu estava meio cansado, não cansado, eu estava um pouco precisando respirar novos ares. Acho que aquilo que eu fazia antes, que era trabalhar na área de TI, já tinha dado para mim, eu já meio que estava buscando uma alternativa para mudar, fazer uma transição de carreira. E aí eu enxerguei isso no mercado financeiro. E eu tive uma fase inicial em que eu tive esse sonho aí, vou ganhar dinheiro, vou ficar rico, e essa ilusão passou logo. Depois que a realidade mostrou que não é bem assim. Tipo, se fosse fácil ficar rico no mercado financeiro, estava todo mundo rico. Tinha professor, médico, advogado, engenheiro, estava todo mundo lá, ficando rico. Então, depois que eu entendi que caiu a ficha de como as coisas funcionam, aí que eu comecei a caminhar com o pé no chão e ver que era possível ser feliz fazendo uma coisa que eu gostava. E eu gosto muito do que eu faço. Só não fiquei rico ainda. Mas o propósito de... Eu acho que eu encontrei muito mais satisfação e realização pessoal fazendo o que eu faço hoje do que quando eu trabalhava em grandes empresas do mundo corporativo. Que não é ruim também, mas vai do perfil de cada um, né? A gente vai já entrar no tema principal, e obrigado por se apresentar, porque eu sempre gosto que as pessoas que eu convido se apresentem um pouquinho, porque São José dos Campos tem pessoas brilhantes, e a maioria das pessoas acaba passando por você o dia inteiro e não faz ideia de quem é o Evandro. Então, por isso que eu sempre provoco essa apresentação, para que as pessoas saibam que tem pessoas sensacionais na cidade e que tem pessoas brilhantes. A primeira questão é a crise, ela meio que abalou o mundo, né? Não foi só São José dos Campos, não foi só o estado de São Paulo, nem o Brasil. É uma crise mundial, uma crise global.
A gente também teve a crise do petróleo ao mesmo tempo, né? Coronavírus e petróleo lá com a OPEP e a Rússia e tal, e que despencou preços de commodities e tudo mais. E o cidadão comum aqui embaixo fica só olhando isso tudo, assiste as TVs lá que falam, ih, crise, 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 mas o que isso impacta diretamente na vida do cidadão, assim? E eu já faço um gancho para você responder tudo. É possível o cidadão comum participar de investimento? É possível ele entrar no mercado financeiro? Bom, qual que você quer que eu responda primeiro? Não, fica à vontade. Vamos lá. Talvez seja mais fácil dizer que responder a segunda pergunta primeiro. É muito fácil. O que falta para as pessoas é conhecimento. Só. Isso não precisa ter muito dinheiro. Ninguém precisa ser rico já para investir em ações. Aliás, não existe valor mínimo. Então, é possível, é acessível para qualquer pessoa. O que falta para as pessoas, uma é conhecimento, outra é saber o que está fazendo e também perder um pouco do medo, que eu acho que é um fator bem importante que o brasileiro tem muito medo. O brasileiro ele é um ser meio esquisito, a gente fala, né? Porque ele morre de medo de investir em ações, mas ele entra em tudo que é esquema de pirâmide e golpe que aparece, né? De coisa. Então, essa é uma coisa que a gente não consegue entender. Por que o brasileiro tem tanto medo de bolsa de valores, mas esses esquemas aí que prometem mundos e fundos ao mesmo tempo fazem sucesso? A gente não entende. Mas o dia que o brasileiro entender um pouco melhor o mercado de capitais, ele vai ver que não é um bicho de sete cabeças, que ele já devia ter feito isso antes, de sair da poupança, de imóvel, investir em imóvel. Isso é coisa dos nossos avós, né? O mercado mudou muito, o mundo mudou muito. Então, o dia que o brasileiro perdeu o medo e ver valor naquilo, né, ele vai aprender a investir um pouco melhor. Uhum. E aí o nosso trabalho também é justamente ensinar isso para as pessoas. É desmistificar, né? Você tem que primeiro quebrar a cultura antiga para direcionar as pessoas para um novo cenário, assim, né? Isso, exatamente. A sua primeira pergunta é como que o brasileiro está sentindo Como que o cidadão comum sente a crise? Bom, acho que todo mundo isolado de quarentena dentro de casa está sendo inevitável, né? As pessoas perceberem o impacto disso e principalmente o impacto que vai ter na economia se a gente estender esse confinamento por mais tempo, né? Então, porque assim a economia depende da gente circular. Só que se a gente circular, a gente também espalha a doença. Então a gente está vivendo um dilema entre a cruz e a espada. Mas a gente está sentindo, por exemplo, que as projeções aí é de recessão, de desemprego, está todo mundo com medo, ao mesmo tempo com medo de pegar a doença. Né? Entendi. Então, acho que não tem uma pessoa que não está sentindo esse impacto, né? Tanto nas perspectivas aí de o medo da doença e do que vai acontecer na economia. Não, show. E me diz uma coisa, eu como cidadão comum, eu tenho meu dinheirinho ali, pago minhas contas. Hoje a preocupação das pessoas está muito de pagar as contas básicas, né? E medo de perder o emprego, enfim. E tem uma parcela da população que tem ainda aquele recurso guardado, tem um capital ali fruto de uma demissão ou até mesmo de uma aposentadoria e está alocado em poupança. Está ali o dinheiro perdendo valor. É possível esse cidadão comum rápido assim fazer algum investimento? Tem oportunidades hoje? Você enxerga oportunidade de investimento? Bom, depende muito, porque como é que eu posso dizer? Eu vou fazer um pouquinho o papel desses coaches financeiros aí, de youtubers, esse pessoal aí que a galera gosta de seguir. Né? Primeiro, alguma coisa que é verdade. A gente precisa ter ciência do quanto a gente gasta por mês e ter uma reserva financeira em torno de 6 vezes esse gasto mensal para a gente poder se segurar aí no caso de uma eventualidade, de uma perda de emprego, de uma necessidade financeira. Então, todo mundo precisaria. O ideal seria todo mundo ter essa reserva financeira de 6 meses, 6 vezes o seu gasto mensal. Tá? Fora isso, o que passar disso, a pessoa pode começar a investir. Mas mesmo essa reserva financeira, ela não precisa ficar na poupança. Ela pode ficar numa aplicação conservadora atrelada ao CDI ou à Selic.
Só que o problema é que a poupança está rendendo muito pouco. Ela talvez esteja perdendo até para a inflação, porque a inflação ela muda todo mês, né? O valor medido, mas ninguém precisa ficar na poupança, mesmo que seja uma pessoa conservadora, com essa reserva de emergência, pode ir para outra coisa, como por exemplo Tesouro Direto. Você sabe responder essa pergunta, né? Não, pode. Eu estava notando aqui. Ou seja, vai depender muito do perfil da pessoa. Se ela tem um perfil, se ela se sente confortável em ir para algo mais duradouro, mais longo prazo, se ela gosta de tomar risco. Essa reserva financeira tem que ser algo conservador. E aí depois, uma segunda etapa, a pessoa pode pensar em, de repente, arriscar um pouco mais. O que acontece é que muita gente chega para a gente perguntando: qual investimento que você recomenda? Meu, assim, é o mesmo que você entrar no consultório do médico e falar: olha, que remédio você acha que eu tenho que tomar? Não, mas eu não sei o que você tem, eu não sei nada de você. Senta aqui, vamos conversar. Deixa eu entender primeiro, fazer um diagnóstico aí do quadro. Então, a situação é muito parecida. Então, eu não saio recomendando bolsa de valores para todo mundo. A pessoa precisa ter muito perfil para isso. E muita gente acha que tem e descobre que não tem quando vem uma crise dessa. Então, a hora do dinheiro derretendo ali, os gráficos tudo caindo. Nessas horas, como a gente tem um jargão no mercado financeiro, né? Esses eventos separam os homens dos meninos, vamos dizer assim. Tem pessoas famosas aí que falaram que perderam muito dinheiro em um evento, enfim, o pessoal da crise de 2008 e que sofreu abalos aí, né, inimagináveis, enfim. Infelizmente, a gente vê uma coisa se repetindo toda vez durante os ciclos econômicos. O investidor pessoa física, ele só cria coragem de entrar no mercado de renda variável e bolsas no final da festa. Então, depois que todo mundo já ganhou dinheiro, depois que a bolsa está lá em cima, batendo máximas históricas, aí o investidor pessoa física cria coragem e entra. 2008 foi a mesma coisa, a bolsa estava lá batendo, ganhou o grau de investimento. Eu lembro que logo depois que o Brasil ganhou o grau de investimento, a bolsa bateu os recordes da época, né? Foi ela lá que o pessoal estava entrando. E logo em seguida vem a crise, sai todo mundo machucado, e aí todo mundo começa a não quero mais saber de bolsa, todo mundo traumatizado. Então, a recomendação, eu não vou fazer aqui nenhuma recomendação específica de qual ação que você deve comprar, mas a recomendação não deixa para entrar no final da festa. Tenha como perspectiva que é um investimento de longo prazo, para assim, anos, e que você vai comprar todo mês um pouquinho. Então, você vai pegar tanto os períodos de alta quanto os períodos de queda. Então, seria uma perspectiva. Você falou em ciclos econômicos e tem ações de empresas que têm potencial, tem um mercado gigantesco e tudo mais, que caiu muito. Isso é uma oportunidade para, como é um ciclo, ele vai crescer ou não tem como afirmar? Fala, meu amigo, num ciclo você tem que acompanhar, tem que ver como a empresa se comporta, como as empresas vão se acomodar com essa crise toda, quais são as ações que ela vai tomar para poder voltar num ciclo, ou não. As empresas de potenciais, elas tendem a crescer. E aí nós estamos falando das globais, né? Enfim. Vamos lá. É um momento bom para compra? Eu diria assim, depois de uma queda violenta dessa, eu estou até com um gráfico aberto aqui, eu posso te dar um número um pouco mais preciso aqui, mas eu assim, vou tentar aproximar um pouco, tá? Porque talvez não seja o caso da gente. Então, assim, mas desde que a bolsa bateu uma máxima aqui de 119.100 pontos, ela chegou a cair 47%. Ela chegou a bater aqui em 63 mil pontos, 62 mil pontos. Sem dúvida, nós estamos numa liquidação, nós estamos numa Black Friday na Bolsa de Valores. Aí algumas pessoas já me perguntaram: Evandro, que papel
que você acha que eu devia comprar? Eu falo, olha, qualquer coisa, compra qualquer coisa, porque está tudo com desconto. Imagina, uma Petrobras que estava R$ 30 em janeiro, está R$ 14 hoje. A mesma empresa sendo negociada com menos da metade do preço. Então, é claro que as empresas vão ser impactadas pela crise. Mas Isso. qual é o nível de impacto? Esse impacto está precificado ou não está? Isso a gente não é capaz de dizer. Mas é um momento bom agora para entrar, porque depois de uma queda dessa está tudo barato. Mas é justamente nesse momento que as pessoas têm medo de entrar. E aqui eu vou deixar para as pessoas a famosa frase do Warren Buffett, que foi o que guiou a vida dele. Por que ele ficou bilionário? Ele diz assim: seja ganancioso quando todos estão sendo medrosos e seja medroso quando todo mundo estiver sendo ganancioso. Então, se você for seguir esse lema do Warren Buffett, a hora de entrar é agora. Não é quando a bolsa está em 119 mil pontos. Eu vou aproveitar, eu vou ir fazendo algumas perguntas aqui. Eu estou fazendo, mas vocês podem fazer perguntas para o Evandro, que a intenção é a gente promover o debate e ele poder responder. O que for possível responder também, né, Leandro? Ô, Evandro, não poder responder tudo. Mas a questão, assim, tem alguns momentos da economia que se torna barato, mas você tem que ver de que forma que a crise vai seguir com aquela empresa específica, né? Porque, assim, você deu o exemplo da Petrobras, mas quais são as chances da Petrobras se recuperar depois de um problema enorme da OPEP lá, enfim? A Petrobras seria recomendado? Não sei, tá? Eu não quero essa resposta, mas é reflexão, né? O que a gente tem que olhar? Por exemplo, os voos adiados no mundo inteiro. Mas as pessoas vão ter que, em algum momento, voltar a voar. E isso vai ter um pico e vai melhorar o mercado de companhias aéreas. É a hora de comprar ações. É isso que tem que ser avaliado, né? Uhum. Foi bom você tocar nesse ponto, porque a gente tem que levar isso mesmo em consideração, tá? Todas as empresas vão ser afetadas e a bolsa de valores ela não é uma medida da economia, ela é uma medida das empresas que estão listadas ali no mercado e a economia afeta essas empresas e por aí que a gente tem esse termômetro. Todas elas vão ser afetadas em maior ou menor grau, mas uma Petrobras, por exemplo, tudo isso que ela caiu reflete o estrago que o coronavírus vai causar na Petrobras? Não sabemos. Então, a gente também pode apostar, nós acreditamos, assim, nós que estamos no mercado, que esse movimento foi muito exagerado. Essa queda foi exagerada e que talvez depois. A gente ainda não tem dados suficientes para saber qual é o real impacto disso na economia. Esses dados eles vão saindo com o tempo, conforme for saindo medição de PIB, medição de inflação, nível de desemprego, é com o tempo que a gente vai saber de fato quanto tudo isso afetou a economia. Então, por enquanto, a gente não tem esses dados, a gente tem estimativas só. E aí que a gente pode supor que esse movimento está exagerado, entendeu? Entendi. Porque você olha assim, o brasileiro continuou abastecendo o carro, ele continuou indo no supermercado, lógico, as viagens longas, né? E o transporte de mercadorias não parou, ou seja, os caminhões continuam abastecendo diesel e fazendo entregas. Sim, mas os níveis de estoque de combustível subiram bastante. A Petrobras está pensando até em parar a atividade do refino, porque senão ela não vai ter onde guardar combustível. E ela tem que acabar com a quarentena para que esse combustível volte a ser consumido. Agora, se essa quarentena se esticar por muito tempo, a Petrobras começa a sofrer impacto real disso. E isso reflete no preço na bomba? A gasolina cai? Porque ela vai ter excesso de produto no mercado, pouca gente consumindo. Se ela, pela lei da oferta e demanda, sim, porque num momento em que ela precisar desovar esse estoque, pode ser que haja uma queda de preço para o consumidor, seria até bom, mas para a Petrobras é ruim isso. Então, é bom para o consumidor, é ruim para a Petrobras, isso impacta a Petrobras.
Mas isso, E os acionistas da Petrobras estão perdendo dinheiro. mas isso pode já estar descontado no preço da ação hoje, nós não sabemos. Boa. A Bolsa ela antecipa em torno de 6 meses de economia. A gente vê assim, o que vai acontecer, o estado em que a economia vai estar daqui a 6 meses é o que está precificado hoje. Geralmente é como uma regra geral, a gente pode pensar dessa forma. Ou seja, eu sempre tento levar para o consumidor, para o cidadão comum, porque ele, como eu, tem diversas dúvidas e a gente tem tentado desmistificar essa questão do mercado financeiro. Isso é uma missão, eu acho que de todo mundo que trabalha com o mercado financeiro cara, vou tornar a coisa mais fácil para que as pessoas entendam. Então, se eu for comprar uma ação de uma Petrobras, eu tenho que entender as decisões que ela está tomando, como está o estoque dela, as notícias relacionadas à Petrobras, antes de comprar a ação. Que aí eu consigo ter uma previsão, mais ou menos. Isso seria exigir demais do investidor, pessoa física comum. Ele não precisa fazer esse trabalho, porque tem um monte de analistas que já está fazendo isso por ele. Então, se ele entrar mesmo lá no site da XP Conteúdos, se ele entrar Tem muita gente que assina relatório da Empíricos, tem muita gente que assina relatórios aí de outras casas, eles já fazem esse trabalho. Então, o investidor não precisa ficar ele próprio tentando fazer as análises, é só ler o que os analistas estão dizendo, que é o que a gente faz, inclusive, também. A gente não pode, eu, por exemplo, e os meus sócios, a gente não pode emitir análise própria, a gente utiliza a análise que esses profissionais já fazem. Então, o investidor pessoa física, ele só precisa ter consciência de que se ele estiver comprando ações de qualquer empresa, ele se tornou sócio daquela empresa e ele se tornou sócio do risco do negócio daquela empresa. É isso que ele precisa ter consciência. E para o longo prazo, ele está participando daquela empresa, ele virou sócio. Então, se ele não acredita naquele negócio, naquela empresa, naquele modelo, ele não deveria comprar aquelas ações. É isso que ele tem que ter em mente. Excelente. Então, para você que está em casa e tem aquele dinheirinho guardado e fala, putz, eu acho que é uma oportunidade, porque os preços estão em liquidação, está um Black Friday no mercado financeiro, se atente a isso, né? O seu perfil, se você tem perfil de arriscar, primeira coisa, tomar risco não é fácil, mexe com o psicológico, a pessoa tem que estar uma... É verdade. A pessoa perde o sono, dá divórcio, a pessoa começa a ter que tomar remédio para nervosismo, para tomar calmante. Tem muita gente que entra que surta quando vê o negócio desabar. Mas preparo psicológico, é falta de costume. Eu falo assim, não imagina que se você tivesse alguns indicadores ao entrar num cassino e soubesse mais ou menos como as máquinas vão operar. Então, é aquele dinheiro que você vai gastar, que você vai investir e que você tem mais ou menos a lógica do jogo e que você pode fazer uma previsão mínima ali de alguns dias, então, ou de meses, né? Aí depende do tipo de cassino que você vai entrar. Mas você tem que entender que você pode perder tudo ou pode ganhar tudo, né? Eu só gostaria que as pessoas não fizessem essa associação com o cassino, a não ser os investidores de curto prazo, mas que esses de curto prazo eles estão mesmo nessa de compra-vende, os day traders, os caras que estão ali fazendo trade com frequência, eles estão tentando tirar dinheiro rápido do mercado. Talvez aí seja um cassino, acaba sendo, porque o jogo vicia, mas não precisa ser assim. Quem não quiser ter essa visão de cassino, você só vai perder tudo se você comprar uma empresa e ela for à falência. Se você compra uma OGX ou uma Oi da vida, você corre o risco. Mas se você compra uma empresa boa, é uma empresa sólida, a chance de você perder tudo é zero. É praticamente zero. Lembrando que, por exemplo, até a Vale, quando teve o evento de Brumadinho, ela caiu 25% num único dia. E depois, com o tempo, em 1 ou 2 meses, ela recuperou o valor de mercado dela. Então, porque é uma empresa que tem fundamento, não é uma empresa que nasceu ontem. Eu vou tomar liberdade para ler um comentário aqui do Leonardo Leite. Na verdade, eu vou até colocar aqui. Está muito grande, deixa eu ver se... Ele coloca o seguinte: a histeria dos novos acionistas no Brasil, que sempre querem lucro no curto prazo e que na primeira queda já desiste, vendem tudo
É algo benéfico para os que pensam no longo prazo? Tudo que não está muito endividado, ao meu ver, está útil para ser comprado. Era a minha pergunta, que para quem perdeu dinheiro nessa crise, eu tinha lá investido e aí 43% derreteu o dinheiro. Qual a melhor estratégia? O que eu tenho que fazer como investidor, pessoa física? Isso que ele está falando é real, é verdade, o Leonardo, né? Que ele falou, Obrigado, Leonardo. é aquilo que eu comentei com você, né? O cara que entrou lá nos 118 mil pontos, 117 mil, no fim da festa, e agora está vendo a bolsa 72 mil pontos. Não há muito o que fazer, mas se ele simplesmente vender tudo agora, ele vai ter a atitude típica do investidor pessoa física, que é comprar na alta e vender na baixa, que é Perder justamente dinheiro. perder dinheiro. É justamente a pessoa tem que fazer o contrário disso. Ela tem que comprar agora e quando ela vê que está muita festa no negócio, ela vende. Então, quem já fez isso e não sabe o que fazer agora, eu diria espera. Não faça nada. Se você não sabe o que fazer, não faça nada. Se você está tendo uma atitude emocional, muito provavelmente você vai tomar uma decisão ruim. Então, tente tomar uma decisão a mais racional possível. Se você tiver algum dinheiro sobrando, alguma sobra de caixa, entra comprando e faz preço médio para o longo prazo. E continua depois comprando. Porque aí você recupera, um pouco que o mercado subir, você dá uma equalizada no teu prejuízo e depois você continua comprando, né? Se a pessoa tiver, né, essa disponibilidade aí de caixa. Muita gente não tem, infelizmente. E é legal porque as pessoas têm essa sensação de imediatismo. Né? O brasileiro é muito isso, né? Ser humano, né, de uma forma geral, acho que aqui não é característica nossa? É mundo isso? O que eu vejo que é uma característica nossa é que o brasileiro ele acredita muito mais nesses sonhos de enriquecer de forma rápida e fácil do que no trabalho. Acho que um termômetro para você ver isso são as filas nas lotéricas para jogar na Mega Sena quando ela está acumulada. É coisa descomunal isso. Né? E o brasileiro acredita que ele tem chance de ficar rico ganhando na Mega Sena. Isso é muito surreal isso. A chance de você ganhar na Mega Sena é zero. Sejamos honestos, a sua chance é zero. 0,0 de ganhar na Mega Sena. Você vai tentar enriquecer trabalhando, porque na Mega Sena você não vai. Então, talvez o brasileiro transporte essa ilusão para outras coisas. Talvez por isso esses golpes, aí, esses esquemas de pirâmide, deem tão certo aqui, né, no Brasil. Infelizmente, né? Eu queria puxar um pouquinho a nossa conversa. Cara, tá sensacional. Eu tô adorando porque você está conseguindo expressar exatamente o que um cidadão comum pensa e tirando as dúvidas. Está bem legal. Obrigado mesmo, Evandro. Vamos lá. E eu queria... Ainda? Tem. Eu estou controlando o tempo aqui. Só para quem chegou agora, o Evandro é do mercado financeiro, ele está expondo algumas ideias de como a gente deve entender esse momento de crise e como isso pode se reverter em oportunidades para a gente fazer negócios, enfim, entrar no mercado financeiro. Eu queria fazer um boletim local, porque toda a minha live eu sempre coloco atualizações de informações de como está o coronavírus em São José, tá? Que é o motivo de toda essa crise. Nós temos em São José dos Campos hoje 265 casos em investigação, dobrou o caso de coronavírus de sexta-feira para hoje. Nós temos 193 pessoas aguardando o resultado do exame em casa, 72 pessoas internadas. É um número alto. Eu não esperava tudo isso em um fim de semana. Nós estávamos com 32 pessoas na sexta-feira, 40 pessoas foram internadas ou estão internadas hoje com suspeita de coronavírus em São José. Temos 32 casos confirmados na cidade e 6 suspeitas de óbito por coronavírus só na nossa cidade. No Brasil, nós temos 159 casos de óbitos e 4.579 casos confirmados. Esse vírus veio para assustar mesmo, os números vão crescendo e
e parece que é um joguinho, né? De videogame, de tão maluco, né? A tendência que a gente a tendência que a gente estava vendo aí no mundo é exponencial de dobrar a cada 3 dias, né? Era assim que estava E nós estamos exatamente assim. Exatamente assim. É impressionante. A gente acho que está há uma semana, né? De atraso? Oficialmente em quarentena. É que isso Sim. demora um pouco para a gente ver a quarentena surtir efeito e achatar a curva, né? Porque a gente está pegando agora aqueles casos das pessoas que se infectaram um pouco mais lá atrás, né? Então demora tipo em torno de uma semana para você desenvolver os sintomas e ser retirado, vamos dizer assim, do convívio. Só para você ter uma noção do atraso brasileiro, que me preocupa muito, que é a questão de a gente conseguir ter a confirmação dos exames. O deputado Sérgio Vitor, eu trabalhava no gabinete dele e ele teve a suspeita dia 13 de março. Nós estamos no dia 30 de março e ainda ele não teve a resposta do exame dele. Ele está em isolamento até hoje, a não ser que ele anuncie agora lá na página dele, mas até a última informação que eu tive, ele ainda não tem o resultado. Ou seja, quantas pessoas foram infectadas que estão com os resultados aguardando e que estão, ou que fizeram, né? Estiveram andando, shopping, casa, carro, né? E sem saber que estavam contaminando as pessoas. Então, essa questão do Brasil de escolher somente os casos de internação para fazer, isso também me preocupa, sabia? Mas a gente tem que tomar uma medida adequada à nossa realidade, né? Infelizmente. Então, O a gente não brasileiro, tem. ele. E tem gente que não leva a sério, né? Acha que não. Não, mas a Coreia do Sul, por exemplo, ela não fez lockdown, que a gente chama, de botar todo mundo em casa e parar tudo. Ela não fez isso. Mas ela fez uma testagem maciça da população com um aplicativo no celular. A pessoa estava sob suspeita, já tinha que ficar em casa. Então ela isolava o grupo de risco e quem estava em suspeita. E o resto continuava circulando. E funcionou. Só que também é um país pequeno, uma extensão territorial pequena com uma população que vive ali dentro. Então, é uma realidade muito diferente da nossa, né, que é um E a país cultura deles, né? continental. A cultura já é A cultura é coletivista. diferente. Eles não têm essa coisa que a gente tem de ficar muito perto, de abraçar, beijar. Eles já usam máscara normalmente, né, quando tem uma suspeita. Como Então, é o uma Japão, cultura né? diferente. Isso. Muita O gente Japão, viralizou aquele vídeo do Japão lá aqui no Japão não tem nada tal. Mas, cara, não tem como comparar Brasil com o Japão. são realidades diferentes. Então, eu não sei que medida que poderia ser eficaz aqui, dado as outras experiências do mundo. Né? Mesmo a realidade da Itália é diferente da nossa, então eu acho que não dá muito para comparar. Queria dar um boa noite para minha amiga Cibele. Obrigado por estar nos assistindo, pela audiência. Cibele, quem não sabe, também foi aprovada no processo seletivo do Novo em São José dos Campos. Está aguardando aí a convenção municipal como eu para oficializar a pré-candidatura. Cibele, obrigado por me acompanhar e espero que a gente possa fazer um trabalho muito legal aí juntos e renovar de fato São José dos Campos. Eu tenho a notícia de que foi aprovado pelo Senado o auxílio, o voucher, o Corona Voucher, né, que estão chamando aí, que é para os autônomos, as pessoas que não têm nenhum tipo de renda, aquela renda mínima de R$600 por pessoa ou 1.200 por família. Você tem noção do impacto disso? Porque isso daí, na verdade, é um incentivo à economia local e isso tem um impacto no mercado financeiro, ou não? Ou não é possível eu não vou saber te dizer, isso é uma análise mais econômica e a gente vai precisar. Aí que tá, eu posso de repente dar um chute, é o máximo que eu conseguiria fazer, porque nem começou ainda, né? Então. Não. Mas Mas como os é que você economistas, enxerga? a gente vê como positivo, né? Assim como nós tivemos aí o Banco Central anunciando medidas que vai injetar R$1 trilhão na economia. Um dinheiro que estava preso que vai circular, é uma injeção de liquidez. Então, mais o BNDES disponibilizando linhas de crédito para autônomo, para microempresa. Então, a gente está vendo uma série de medidas sendo tomadas, o voucher.
a questão do governo bancar os salários das pessoas que estão paradas. Então, a gente acredita que isso vai conseguir segurar o estrago por um tempo, ao custo de um problema de déficit fiscal que vai vir lá na frente. Essa conta vai vir para a gente pagar, então, uma hora. Mas a gente é aquele velho dilema que a gente está vivendo entre a cruz e a espada. Ou você morre agora, ou você toma um remédio que é tão ruim que vai te fazer mal lá na frente, mas se você não tomar, você corre o risco de morrer, então a gente não sabe o que é pior aí. O ideal seria a gente encontrar alguma forma de sair do lockdown sem colocar em risco as pessoas, né? Então, remédios, né? Tipo hidroxicloroquina, a polêmica, né? Daquele remédio da hidroxicloroquina, clorotina. Eu vi uma notícia de que a Johnson Johnson já vai começar a testar uma vacina. Então, o pessoal está correndo. A indústria está correndo atrás de alguma coisa que possa aliviar um pouco esse cenário. E a gente torce para que isso aconteça de fato, né? Porque é um cenário que só tem perdas, né? Não tem, a não ser quem ganha com isso, não tem? Você vê que todo o mercado... Eu mesmo faço um meia-culpa, porque eu achava que a reação estava sendo muito exagerada, mas com a hora que você começa a olhar os números, né, o impacto, o potencial destrutivo que essa doença tem, né, não é brincadeira mesmo. O engraçado é que a maioria dos especialistas falam que não é o grau destrutivo dela, né, no corpo. A questão é que ela contamina muita gente ao mesmo tempo. A velocidade. Tem duas coisas. Exatamente. São duas coisas. A velocidade com que ela se espalha, uma curva, aquela progressão geométrica, e a velocidade. Aquelas pessoas que estão no grupo de risco, que vão morrer, elas morrem muito rápido. Então, desde o dia que ela se infecta até o dia que ela morre, 30 dias. Quer dizer, é quase que um ataque fulminante isso. Não dá tempo nem de... Se hospitalizou, a pessoa já está quase morrendo. Então, é isso que é o perigo também. É claro que nem 80% não desenvolve, né, os sintomas, ou desenvolve sintomas leves, mas aqueles que estão no grupo de risco, que vão falecer, que vão ter óbito, eles têm um óbito muito rápido. E a doença se espalha muito rápido. O perigo dela é esse. E é um vírus novo que a gente nunca teve contato, a gente não tem anticorpos para ele. Então, eu até vi algumas comparações da crise do H1N1, influença A, com o coronavírus, e de fato o resultado é o H1N1, a porcentagem de contágio era menor, a quantidade de pessoas que eram a óbito era muito menor, já existiam alguns remédios, né, o grupo ali, ou seja, era um cenário controlado. Existia uma crise, mas era um controlado, né? Isso. Agora esse não tem o que fazer, né? Você não tem saída. Enfim, eu, como toda live, todo mundo sabe, já conhece, as pessoas já estão acostumadas, eu sempre trago uma dica de entretenimento vinculado ao nosso tema. E o nosso tema de hoje, mercado financeiro, eu fiz uma pesquisa e eu também tenho alguns que eu assisti. E tem muita coisa. É muito legal porque tem diversos entretenimentos ligados ao mercado financeiro. E eu separei dois filmes, na verdade, dois bons filmes. Um deles eu assisti novamente ontem, por coincidência, e tá fresquinho na minha cabeça aqui, que é A Grande Aposta. Fala da crise do subprime e detalha a crise imobiliária americana e as fraudes das hipotecas, né? Então, para quem quer entender como é que o mercado financeiro funciona em cascata ou como algo impacta em todo o mercado financeiro, é muito legal assistir e mostra também como a interferência humana, né, nas decisões ali, principalmente de avaliações, né, do mercado. Enfim, é bem legal o filme. É legal, eu recomendo também, é um filme interessante. E ele tem uma dinâmica que os atores falam com o telespectador. É bem legal isso, porque eles estão no meio do filme, de repente vira para a câmera e você acha isso? É muito legal. É um filme bacana. Tem que gostar de mercado financeiro um pouquinho, porque eles usam alguns termos ali, porcentagens e tal, e para quem não gosta, fica meio perdido.
A segunda sugestão é famoso, todo mundo conhece, Leonardo DiCaprio, o Lobo de Wall Street. O cara mandou muito bem, né, na reinvenção da empresa dele, tinha praticamente falido, e fraudes em seguro, e é muito legal também, é um filmaço. É bem legal, eu gostei. Inclusive mostra que ele, no começo da carreira, ele era meio picaretão, assim, né? O jeito que é um case de estudo. Como ele era vendedor, ele tinha uma lábia, assim, que ele vendia até. Acho que ele vendia Areia no deserto. rapadura no deserto, ele vendia. Cara, é muito legal esses filmes. Os dois filmes eu super recomendo, é muito legal. E se você pesquisar mercado financeiro, filme, você vai achar muita coisa boa. Mas esses dois eu dou destaque porque são filmes extraordinários e é muito legal assistir. Eu também tenho uma série que eu sou apaixonado por essa série, e não é de hoje, faz muito tempo que eu assisto essa série, que nos Estados Unidos chama The Prophet, mas aqui no Brasil, em português, é O Sócio. É uma série com o Marcos Lemonis, não sei se você já assistiu, Evandro. Marcos Lemonis, o que ele faz? Ele pega empresas falidas que se inscrevem no programa dele. Tipo um reality, né? Isso. Eu assisti, sim. É bem legal. E aí ele recupera baseado num planejamento muito simples, que são 3 P's, né? Pessoas, produto e processo. Então, ele remodela a empresa nesses 3 itens e consegue reverter resultados, ele se torna sócio da empresa, injeta um pouquinho de grana, mas ele tem os resultados. E há muito tempo atrás, há uns 6 anos atrás, eu estive nos Estados Unidos e conheci uma das empresas que ele era sócio, e é muito legal. É uma série sensacional para quem gosta de empreendedorismo e gosta de mercado, porque ali mostra muito o que é você ser sócio, que é o que o Evandro falou. Quando você compra uma ação de uma empresa, você vira sócio dela. Lógico que tem os tipos de ações, onde você pode determinar quem é que vai trabalhar, e o outro que você só vai tomar o risco do resultado dela, do negócio. Mas é muito legal essa série para entender como é que funciona os negócios, e eu super recomendo. Deixa eu fazer uma recomendação de uma série também. Eu comecei a assistir essa série meio que por obrigação. Falei, bom, eu trabalho no mercado financeiro, eu tenho que saber, eu tenho que assistir, né? Porque as pessoas comentam, etc. É uma série chamada Billions, que é bilhões em português. Eu comecei a assistir por obrigação, não dava nada. E eu comecei a achar tão legal o negócio, porque o cara, o ator principal, né, o protagonista, ele cria também um império, né? E ele se torna alvo de ataques constantes. É todo mundo tentando puxar o tapete dele, passar uma rasteira, e ele ali se defendendo e contra-atacando essa galera com munição financeira, vamos dizer assim. Então é muito legal. É bem legal mesmo. Eu vou ser justo. Essa era a série que eu ia indicar. Mas como eu sou apaixonado por sócio, e aí foi uma questão pessoal minha, tá? Mas o Billions, cara, é sensacional, está sendo considerado uma das melhores séries da atualidade, assim, por críticas americanas. E ele tem uma questão também moral e ética, né? Por causa da esposa dele, que trabalha. Tem conflito de interesse, tem um monte de conflito de interesse. É uma trama muito legal e também recomendo. Show de bola. Obrigado por lembrar. Eu não tinha lembrado dele. E o pessoal aqui mais nos assistiu. A gente teve uma audiência, alguns picos de audiência aqui, e o pessoal não quis, esse cara só assistindo, não quiseram fazer perguntas. A gente teve poucas perguntas aí. Eu vou deixar mais um tempinho para fazer perguntas. Enquanto isso, Evandro, como é que eu te acho nas redes sociais? Como é que eu encontro o Evandro? Bom, a minha rede social, meu Facebook pessoal é Evandro Zanuto. Talvez não sei se eu estou aparecendo aí dentro do evento, né, que você mandou como convite. O Instagram eu não uso muito, é esse daí que você colocou, né, mas eu uso mais para
para fins pessoais e não uso tanto. E a gente tem a página do próprio escritório, né, da Plátano Investimentos. Mas, Tá, como é que é como é que é a página? deixa eu ver como é que ela está aqui. Você encontra como Plátano Investimentos. Você quer que eu te passe aqui o link? Deixa eu ver se eu... Plátano de Investimentos, tudo junto? Isso, só... Não, separado. No Facebook... Ela tem site, né? Plátano Investimentos, tudo isso? A gente tem o nosso site, né, www, e tem a página também. Se você digitar ali no Facebook Plátano, ela já vai aparecer. Legal. E E o tem site é esse? o site, isso. Tá bom. Plátano Investimentos. Quem quiser entrar em contato. Eu também tenho recomendações de livro. E aí, assim, para você, no meu caso, né? Eu não tinha livros no Peraí. mercado. Tá certo o e-mail, o site? Não, peraí, só um pouquinho. Porque, enquanto isso, eu tenho um livro para recomendar, que esse livro é sensacional. O site é Homem só Plátano, tá? O Só site é Plátano. só Eu corrigi plátano.com.br. aqui. Eu corrigi Isso. aqui, eu já ponho aqui para todo mundo ter acesso. O pessoal pode mandar as perguntas, dúvidas que tiver aí, que a gente está disponível para poder responder. E o meu livro de recomendação é esse aqui, O Homem Mais Feliz da História, de Augusto Cury. Esse cara tem sido o psicanalista mais lido da atualidade em todo o mundo. É muito legal, recomendo. O meu irmão Daniel, ele é o maluco do Augusto Cury. Ele lê tudo de Augusto Cury, ele gosta. E para você entrar no mercado financeiro, se avalie antes. Não vai de qualquer jeito. Se avalie antes, leia, tenha algo que te motive, se reorganize como pessoa. Consulta um profissional da área, por exemplo, a gente. Principalmente, porque senão a coisa fica séria e tem gente que perde tudo e perde tudo mesmo. Você tem algum livro para indicar, Evandro, do mercado financeiro? Eu diria assim, se a pessoa estiver num nível bem básico, ela se sente ainda muito insegura, ela pode começar com esses livros mais básicos, né? Tipo Gustavo Cerbasi, por exemplo, um desse daqui. Esses, vamos dizer assim, esses coaches financeiros, mas eu diria assim, que é só para quando a pessoa está num nível bem básico. Se a pessoa tiver, já tiver passado dessa fase, quiser... É que assim, tem tanto livro, tem livros de análise técnica, tem livros de análise fundamentalista. Eu diria assim, procura para a pessoa procurar fazer cursos. E aí, durante esses cursos, geralmente os professores indicam bibliografias para elas, para os alunos, né, geralmente. Mas, por exemplo, o livro que eu comentei, A Economia em uma única lição, é um livro bem legal, mas aí é para a pessoa entender um pouco mais a dinâmica da economia e não o mercado financeiro em si. É assim, né? Que escreve Economia numa Isso, Instituto Mises. isso mesmo. Show de bola. Eu tenho aqui uma indicação do Felipe Poli, Felipe Dente, para os mais amigos. Ele joga bola comigo. Ele está lá em Araraquara, se eu não me engano, trabalhando em Gavião Peixoto, lá, em Embraer e tal. O Felipe indicou aí também, ó, recomenda Fome de Poder, o filme, que é do McDonald's. Como eu sou empreendedor, esse filme, toda a minha live, todas as minhas lives, alguém toca nesse assunto, porque é um filmaço, de fato. É um filme, acho que com o Michael Keaton, né, se eu não me engano. Isso, que fala de como surgiu o McDonald's, o conceito de fast food, e depois como isso se estendeu, né, para o mundo todo, enfim. E tem a trama ali, né, entre os personagens, a disputa, né, entre os irmãos lá que inventaram o fast food junto com ele que foi visionário e viu a oportunidade de levar isso não só para dentro dos Estados Unidos, para o mercado interno, mas para o mundo todo, né? Então, tá aí. Valeu, Dente. Obrigado pela indicação e sugestão de filme. A Daiane dos Santos está mandando só um oi para gente. Minha prima, lá de São Paulo. Beijo para você. Espero que você tenha gostado. E o AB, Arnaldo Barbalho, esse cara é fera. Ele é simplesmente responsável hoje pelo ITAEX, os ex-alunos do ITA,
está fazendo um trabalho muito legal lá, ele é diretor administrativo, enfim. E junto com mais um grupo de pessoas, foi o responsável por trazer o Partido Novo aqui para São José, lá em 2014. Então, AB, obrigado pela audiência. Fica até emocionado ter o AB assistindo tudo isso aí. Ele mandou um parabéns para nós. Legal. E gostou muito do que a gente estava falando. O pessoal realmente, quem está nos assistindo, não tem dúvidas. Acho que ficou claro para todo mundo. Que bom. Isso é ótimo. E a live vai ficar no Facebook e vai ter uma versão no YouTube, depois, para quem quiser assistir depois, com mais calma. E eu estou fazendo uma campanha, que é essa campanha aqui do meu Instagram. Eu quero chegar até o fim da semana a 1.000 seguidores, porque eu sempre fui no Facebook e agora eu preciso preciso iniciar a minha estrutura e todo o processo dentro do Instagram. Então, pessoal, me sigam lá no Instagram e eu já estou pensando em algo para fazer se eu chegar a 1.000 seguidores e eu quero a sugestão de vocês. Então, coloquem aí nos comentários aí o que seria legal para eu fazer. Lógico, que seja possível fazer, chegando aos 1.000 seguidores. Então, marque o meu Instagram lá nas postagens, coloca para a galera nos seus stories, para que eu consiga chegar nesse número até o final da semana. Tá bom? Para a gente concluir, a partir dessa semana aqui, e aí é mais instrutivo, eu estava fazendo uma live diária às 8 horas, mas eu tenho uma equipe bem reduzidinha, então, e a quantidade de pessoas que eu tenho para entrevistar também, a gente tem que ficar incentivando, e quero desde já agradecer ao Evandro por ter aceitado. Então, eu vou mudar. A partir dessa semana, eu vou fazer 3 lives por semana, segunda, quarta e sexta, e vão ter semanas que eu também vou fazer de terça, quinta e sábado, porque aí eu vou intercalando para que a gente possa, para todo mundo que tem os horários aí, que pode assistir, nos acompanhar, poder participar também, tá bom? Eu vou deixar sempre a live e os convites disponíveis nos eventos da página do Facebook, e aí quem quiser acompanhar também, é só ir lá e saber se vai ser na terça, quinta, enfim. E eu sempre vou convidar meus amigos. E, por final, a partir da semana que vem, eu estava prometido para essa semana, mas faltam alguns detalhes, eu vou começar as lives em multiplataformas. Elas vão estar no Facebook, no Instagram, no YouTube, simultaneamente, e provavelmente também no Twitter, mas ainda só o Twitter que está faltando a gente fechar. Mas vai ser bem legal ter as pessoas dessas 3 redes sociais simultaneamente assistindo a gente, podendo comentar, podendo assistir, falar, enfim. E praticamente é isso. Quero agradecer todo mundo que nos acompanhou. Evandro, deixar uma mensagem final para as pessoas, mercado financeiro, crise, enfim, fica à vontade. Eu vou dizer o seguinte para as pessoas: a gente está vivendo uma crise forte, violenta, um tsunami que pegou todo mundo de surpresa, mas essa crise vai passar. Então é importante a gente não perder a esperança, não perder o otimismo, que da mesma forma que a gente já viveu crises no passado, a gente está vivendo essa agora, mas isso vai passar um dia. E aí a gente vai sair dela mais forte, é o que eu acredito. Então não percam a esperança e não deixem de investir. Só porque a gente está. Agora é o momento para a gente olhar de novo para os nossos investimentos. Tá, só com o que você falou do Black Friday de ações, a primeira coisa que eu vou fazer é já ver o quanto que eu teria disponível para investir. Porque eu não vou perder essa oportunidade e nós vamos fazer negócio. Sandro, obrigado. Eu queria só dizer a última mensagem aqui. O Dente está perguntando do churrasco. Primeiro, Dente, nós temos que acabar com a crise. Depois, você tem que vir de Araraquara jogar bola, porque eu sou o gaúcho do futebol. O churrasco, a gente está de quarentena, não pode fazer churrasco. Então, ele não entendeu. Ele está me cobrando de algo que eu não posso fazer. Mas no futebol de toda segunda-feira, eu sou o gaúcho e eu faço churrasco para a molecada. E ele está me cobrando disso. Então, tem que acabar com a quarentena, cara. Vamos passar a crise primeiro e depois a gente volta para o churrasco. Tá bom? Galera, um abraço para vocês. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, Evandro.
Gratidão, obrigado por ter aceitado. Agradeço. Espero que tenha gostado também. Tá bom? Valeu, um abraço para todos. Evandro.